Prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Prepara teu chimarrão para matearmos juntos na voz da tradição. Mais um dos nossos programas. Hoje nós vamos matear nessa bela roda de mate com o coordenador da primeira região tradicionalista, eleito agora em dezembro, posse no último final de semana ali em Uruguaiana, José Arnildo de Mello. Boa noite, meu coordenador, seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Muito boa noite, amigo Elomir, muito boa noite aos telespectadores, amigos e amigas tradicionalistas desse Rio Grande e especialmente aqui da primeira região tradicionalista. É um prazer estar com vocês. Eu que fui eleito agora em dezembro o novo coordenador da primeira região tradicionalista, aí no Contreg, realizado ali bem pertinho, ali em Guaíba, né? E estou pronto já para, a partir dessa semana, tomar as rédeas da primeira região tradicionalista e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, atendendo aos anseios dos nossos CTGs filiados. Os senhores já sabem, o patrocínio do nosso programa é a Tecnisan. Tecnisan é uma empresa com mais de 20 anos de experiência em locação de equipamentos e prestações de serviço, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. E erva mate Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. Aliás, erva mate Barão, que tem também uma parceria com a primeira região tradicionalista. Isso vai se manter, meu coordenador? Tranquilo, essa parceria não pode terminar, né? É uma parceria que vem dando certo. A erva mate Barão tem estado nesses últimos 3 ou 4 anos em todos os eventos da primeira região tradicionalista e queremos continuar com a erva mate Barão no próximo ano e no próximo também, se assim for da vontade deles. A nossa é. Nós vamos, durante esse ano, nós vamos visitar. Está programado aqui pela produção do programa Voz da Tradição, de nós irmos até Erechim para conhecer a fabricação da erva, o pacotamento, enfim, vamos lá conhecer o coração da erva mate Barão. Meu coordenador, a primeira região, eu não sei se é igual às outras regiões, mas existe um Contreg onde é eleito pelos patrões o coordenador, ou reeleito. É isso que foi em Guaíba, que o senhor dizia há pouco. Exato, isso é uma prerrogativa somente da primeira região. Somente aqui, na primeira? Somente aqui nós temos esse congresso regional, que é chamado por nós de Contreg. Há quantos anos esse Contreg? 6, 7 anos? Não, ele é bem mais. Mais? Ele já vem lá de 1993, 21 anos. Puxa, então eu estou desinformado dessa data. Bastante tempo, então. É bastante tempo, sim. Eu não sei de precisar agora a data certa, mas ele vem já da década de 90 e ele foi criado com o objetivo de que a primeira região aprendesse, digamos assim, os tradicionalistas aqui da primeira região aprendessem a forma correta de encaminhar as proposições nos congressos e nós tivéssemos essa formação melhor a respeito dos congressos, tivéssemos uma participação mais efetiva depois no congresso estadual. Mas ele cresceu, ele tomou forma e hoje ele é, digamos, o evento mais importante da primeira região tradicionalista, é onde nós decidimos as nossas vidas, as nossas diretrizes ali. E, inclusive, é eleito coordenador de forma direta, o coordenador, o vice-coordenador, o secretário, o tesoureiro e os conselhos de forma direta pelos patrões nesse congresso, que é realizado sempre entre 15 de novembro e 15 de dezembro de cada ano. Anualmente tem esse Contreg? Anualmente, sempre numa entidade diferente. Vou servir um chimarrão, enquanto a gente conversa, tem um espaço para matear. E a primeira região tem mais o primeiro vice, segundo vice, terceiro vice-coordenador, esse senhor tem também. Quem é o seu primeiro vice? É o Chicão, conhecido na primeira região, o nome é Francisco? O primeiro vice-coordenador é o Francisco Lopes. São eleitos o primeiro, o coordenador e o vice, é isso? E o primeiro vice. Certo. O segundo e o terceiro vice fica uma prerrogativa que podem ser eleitos ou não. Nesse caso, não. Esse ano foram eleitos, conforme nosso estatuto, o coordenador, o vice-coordenador, que é o Chicão, Francisco Lopes, e o segundo e o terceiro vice são cargos de confiança. O segundo vice é o Enio Valandro, lá do CTG Rancho da Saudade, e o terceiro vice é o nosso querido amigo Azambuja, lá de Viamão, que é o ex-presidente da UTV. Foi o presidente até
na gestão passada até dezembro. O homem que está liderando aí a cavalgada, que liderou a cavalgada, trazendo a chama até Uruguaiana. Levando a chama daqui. A chama até Uruguaiana. Levando exatamente. a chama. Ele já é a segunda, ele participou da cavalgada que trouxe a chama crioula em setembro, lá de Cruz Alta até Porto Alegre, junto com o nosso coordenador Marcos. E agora ele está, juntamente com os demais companheiros, levando a chama de Porto Alegre, mais precisamente ele saiu de Eldorado do Sul, até Uruguaiana, e onde eles já estão lá, já chegaram hoje. E aguardam até sexta-feira, dia do congresso, início na abertura do congresso, para entregar essa chama lá no congresso. É a chama do congresso. Perfeitamente. O coordenador foi empossado nesse último final de semana no Congresso de Uruguaiana, aí sim, oficialmente, reconhecido pelo MTG, como coordenador da primeira região tradicionalista. É um ano, é anualmente, né? Coordenador. O coordenador é eleito por um ano. Um ano. Exatamente. Pode ser reeleito mais um ano. Mais uma vez. Mais uma vez. Me diz uma coisa, coordenador. O coordenador saiu de onde? Qual CTG? CTG de origem desse coordenador? A minha origem é o CTG Vaqueanos da Tradição, da Zona Norte aqui de Porto Alegre, que estou lá há bem mais de 30 anos. Vaqueanos da Tradição é que ele fica ao lado da arena do Grêmio, né? Não é precisamente ao lado, ele ficava exatamente, se localizava ali onde foi construída a arena. Parte da arena é parte da BR-448, que entrou em cima do nosso terreno. Então hoje nós estamos um pouquinho mais afastados ali, lindeiros ali com o Parque Mascarenhas de Moraes, construindo a nossa nova sede, que está ficando lindíssima e brevemente estará pronta para receber todos os amigos. Sua atividade tradicionalista, então, iniciou ali no Vaqueanos? Iniciou ali. Iniciou ali e eu continuo lá, né? O meu CTG de origem e o meu CTG atual. E como é que iniciou? O senhor passou por lá, foi um baile, os filhos levaram, como é que foi? É assim, como a minha origem é interiorana, eu sou lá de Cachoeira do Sul, então... Natural de Cachoeira? De Cachoeira do Sul, do interior de Cachoeira do Sul, mas precisamente eu nasci lá na Restinga Seca, que na época era Cachoeira do Sul, hoje é Restinga Seca. Restinga Seca? Então eu trago na alma, trago no sangue essa veia campeira, né? E quando eu cheguei em Porto Alegre, ainda menino, eu já me aproximava do CTG, mas um pouco arisco, e não chegava. Mais tarde, quando eu tinha em torno de 28 anos, logo que eu me casei, tinha um sobrinho, de nome Pedro Santiago. Então ele me convidou para ir num baile, num jantar baile, lá que ele dançava na invernada. E eu fui e nunca mais parei de ir. Foi ao Vaqueanos e nunca mais parou? Nunca mais parei de ir no Vaqueanos. Lá em Cachoeira não chegou a frequentar nenhum CTG? Não, porque eu morava bem no interior. Bem no interior. Não tinha CTG. Lá eu não frequentava. Frequentei a primeira vez aqui foi o CTG Vaqueanos da Tradição. É claro que eu já fui, durante essa minha caminhada tradicionalista, já fui em centenas de CTGs, mas é sempre representando o meu Vaqueanos da Tradição. Tá certo. E o seu primeiro vice também o Chicão também é do Vaqueanos da Tradição também? Chicão também é do Vaqueanos da Tradição. Os Tradição. dois, coordenador e vice do Vaqueanos da Tradição. Exatamente, que a gente tem uma trajetória de trabalho juntos, que nós queremos desenvolver juntos esse trabalho. Que maravilha. Em prol dos demais CTGs. Família toda ele acompanha na tradição? Meus filhos, hoje eles não estão frequentando direto, porque eles também já casaram, já constituíram famílias, já mudaram de endereço. Então não tem assim aquele costume diário assim, frequente assim na entidade, né? Mas todos eles dançaram também, se criaram juntos comigo, desde pequenos, desde crianças eles me acompanham. Daí foi o contrário, né? O sobrinho me levou e eu levei os filhos. Tá certo. E todos eles dançaram nas invernadas, invernada mirim, invernada juvenil, invernada adulta. Então ficaram lá até um tempo quando eles começaram a estudar na faculdade. E aí já começa a tomar outro rumo. Então eles outras prioridades. Não frequentam, mas me acompanham, me apoiam. São tradicionalistas. Bastante importante. São, com certeza, a origem. Me diz uma coisa, meu coordenador, e no Vaqueanos, o senhor assumiu qual cargo no Vaqueanos? Olha, eu comecei lá como tesoureiro. Lá em 1990,
91 fui tesoureiro, 92 fui capataz, 93, 94 fui patrão do CTG, e dali continuei, sempre que entrava um outro patrão lá, nós temos uma paz bastante grande entre nós, nós continuamos nos ajudando. Eu continuava sempre em algum cargo, como conselheiro, presidente do conselho. Uma vez patrão, vai ter sua opinião respeitada sempre. Voltei depois em 2003, 2004 como patrão de novo e continuei até o ano passado. Eu era presidente do Conselho do Vaquianos ainda lá e só deixei o cargo para mim assumir a primeira região. O senhor era vice-coordenador da primeira região. Quantos anos o senhor foi vice-coordenador? Olha, eu fui 5 vezes vice-coordenador. 5 vezes vice-coordenador? 5 vezes. Então deu para observar muito bem aquilo que a sua vontade queria realizar e o cargo não permitia, até porque era um vice-coordenador. Podia sugerir, mas não podia ordenar. Podia determinar. Não, mas essa relação minha com os coordenadores sempre foi muito tranquila, porque na verdade assim eu tinha e tenho ainda essa vontade toda de prestar um serviço, não importa em que cargo, não importa para mim se eu sou o coordenador, se eu sou tesoureiro. Também fui tesoureiro da primeira região aqui há 4 anos, voltei a trabalhar com o Nairo. Eu tinha trabalhado já com vários outros coordenadores. Na ordem inversa, trabalhei com o Nelson, trabalhei com o falecido Almir, trabalhei com o Valdir, fui vice-coordenador do Valdir Sec também. Isso. Com o Saraiva. Saraiva. Né? Foi lá que eu comecei, já lá com a dona Maria Jacques. Maria Elci Jacques Bellini. Coordenadora da primeira região. Isso, comecei ali a prestar algum serviço e fui evoluindo, fui trabalhando junto sempre, fui contribuindo, colaborando, nunca parei de colaborar, tanto com o CTG quanto com a primeira região. Então, digamos assim, com o tradicionalismo, foi um casamento, né, duradouro Se sente hoje, feliz com isso? Muito feliz, bastante feliz. Que hoje, pela primeira vez, eu chego ao cargo de coordenador. E não foi assim algo que eu forcei, não foi nada forçado, foi uma coisa espontânea assim. Solicitação dos demais. Os companheiros disseram para mim, chegou a tua vez. E então eu não podia dizer não. Eu aceitei essa incumbência e graças a Deus fui eleito sem digamos assim, não houve objeções. Como é que foi a sua eleição? Foi unânime? Foi alguns votos contra? Como é que foi? Só tinha chapa situação. Isso que eu quero dizer. Só tinha já é um grande passo. Isso já é um grande passo. Só tinha essa chapa e eu posso dizer assim que tive 98% dos votos, porque tinha 50 votantes e 49 votaram em mim. Mas que tal? 99,9%. E eu sempre digo assim, 1, 2 ou 3 que não vota, esses dão maior compromisso para a gente. Sim. Porque eles estão dando um recado, eles não estão sendo teu adversário, digamos assim, estão te dando um recado. Eles não estão contra. Tu precisa melhorar. Claro. Alguma coisa tem que melhorar, eles estão insatisfeitos com alguma coisa. Sem dúvida. Então, eles dizem, olha, esse grupo, ou você, ou tu que vai assumir agora, ou quem passou por aqui, deixou alguma coisa a desejar, então eu estou insatisfeito. E para esse cara é que eu tenho que trabalhar melhor ainda para provar para ele que as coisas podem melhorar e que esse recado que ele está dando... E que no ano que vem ele possa... Esse recado que ele está dando serve de estímulo para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Para dizer assim, e votar. Tem que melhorar, não está bom, tem que melhorar. E nós vamos melhorar, com certeza. Enquanto o senhor toma o chimarrão, meu coordenador, eu faço parte da primeira região e talvez a primeira região seja uma das mais importantes das 30 regiões do MTG, por ser Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a mais importante que eu digo no sentido político da palavra, não partidário, sentido político da palavra, seja a primeira região. E eu perguntei ao coordenador anterior, ao Marcos, perguntei a ele, e aí, quem vai substituir? E ele disse, é o Arnildo. Eu digo, bom, então estou tranquilo. Isso foi num bate-papo, assim, passamos um pelo outro, não foi conversas. E ele disse, estou tranquilo. E isso nos parece que foi uma tranquilidade de todos os patrões do CTG. Quando o seu nome foi colocado em pauta, houve uma unanimidade, tanto dos vices como os cargos de confiança, de todo mundo. A própria região se sentiu segura
do trabalho que estava sendo contínuo, que o Nairo iniciou, que o Marcos deu continuidade e que hoje o coordenador Arnildo dá continuidade a esse trabalho da primeira região. Parece que o pessoal sentiu que vai continuar para melhorar o que o senhor acabou de dizer. Sempre com melhoras. Respeitando essa objeção de um ou de dois e sugestões e tudo mais. Exatamente. Não desprezando também o trabalho que foi desenvolvido pelos demais coordenadores que nos sucederam, né? Que cada um, errando ou acertando, cada um deu de melhor que poderia, né? Que tinha no momento, né? Mas esse trabalho especial que nós estamos fazendo, que começou com o coordenador Nairo, que agora é o vice-presidente administrativo do MTG, para nosso orgulho, para nossa honra, ele está fazendo está fazendo um bom trabalho. Então, aquele belíssimo trabalho que ele fez aqui, que ele iniciou aqui, foi reconhecido. Foi reconhecido, e isso também é o que me leva a aceitar esse desafio, né? Porque eu sei que eu tenho um compromisso grande, o compromisso de fazer com que esse trabalho iniciado lá há 4 anos, quando nós sonhávamos com a nossa sede, que hoje ela está consolidada, hoje ela é uma realidade na primeira região tradicionalista. Nós temos uma sede belíssima que poucas regiões têm, né? E começou lá com aquele sonho que o nosso coordenador sonhou, nosso coordenador Nairo. Então ele sonhou, liderou uma equipe, porque para que seja feito um bom trabalho tem que ter um bom líder. Ele foi um líder, né? E nós embarcamos nesse sonho e ele virou realidade, porque ele não sonhou sozinho, né? Tornou-se realidade. Tornou-se realidade. E hoje o compromisso é grande, porque eu tenho que tentar, não digo que eu vou fazer, mas tenho que tentar fazer um trabalho melhor, né? Do que eles fizeram. Do que eles fizeram, talvez. Mas, na verdade, o que necessita hoje? O que necessita, quando eu fui conversar com os patrões, quando eu fui nas subcoordenadorias. Aliás, eu quero destacar o trabalho dos subcoordenadores. Quantos subcoordenadores tem? É por região, né? É por sub-região. Vale do Gravataí. Vale Gravataí, Viamão, Alvorada, Porto Alegre, Zona Norte, Zona Sul, e Vale e Delta do Jacuí. Delta do Jacuí. São 6 subcoordenadores. São 6 subcoordenadores. E eu tive... Como é que é o seu estilo de trabalho? O senhor reúne os subcoordenadores e fala com eles ou vai aos encontros de patrulha? Como é que é o seu estilo de trabalho? Bom, eu comecei, então, indo, antes mesmo de ser o candidato, eu comecei a ir nas sub-regiões para que eu sentisse as necessidades que tinha. De cada região? De cada região, cada Porque é diferenciado, né, meu coordenador? É bem diferenciado. É diferenciado. Né? Mas para o que eu pensei daí? Fazer um trabalho conjunto com as entidades para que a gente possa andar no mesmo passo, respeitando, claro, aquilo que cada região tem, né? A peculiaridade de cada região tem que ser respeitada, mas a gente tem que impor um trabalho para que todos deem um passo na mesma direção. Então eu comecei lá conversando com os patrões, com os subcoordenadores, para descobrir quais são as necessidades das entidades, né? E dentre elas, o que mais me chamou a atenção foi que os patrões, quase unanimidade, me falaram assim, ó: precisamos da primeira região perto de nós. Então, como eu disse semana passada, no primeiro encontro, na primeira reunião que nós fizemos, eu fiz um encontro com a coordenadoria atual e chamei todos os novos, né, diretores e subcoordenadores para que a gente tivesse essa primeira conversa. E o que eu disse lá? Foi que eu não fui nas sub-regiões para pedir um voto para mim me eleger coordenador. Eu fui nas regiões para fazer um pacto, né? E esse pacto é o que vai dar o impulso para a primeira região tradicionalista. Então eu quero, como tu me respondendo a tua pergunta, como é que o meu estilo de trabalho será assim, ó. Eu já fui na primeira região lá da subcoordenadoria de Alvorada, e eu quero, pelo menos, participar de uma reunião em cada subcoordenadoria, pelo menos.
Mas vou designar assim os 3 vice-coordenadores, cada um vai cuidar de 2 regiões, e eles vão participar de todos os encontros que eles fizerem lá, porque daí a primeira região estará lá representada, né? Sempre. E também tem um projeto já sendo tabulado aí com a futura coordenadora, futura diretora cultural, que é a Vera Lúcia Menda Barreto. A Vera Lúcia é sua diretora cultural. Será a minha Parabéns diretora cultural. Pela escolha. Parabéns pela escolha. É uma pessoa que tem um vasto conhecimento, né? E bom senso e administra muito bem. Exatamente. Já trabalhei com a Vera e o senhor escolheu muito bem. Está de parabéns já na escolha. Os outros diretores, lhe interrompendo, o diretor campeiro continua sendo Jair Martins? Jair Martins, será o diretor campeiro. O de esportes, o Edinho. O artista o senhor já escolheu ou não? Está escolhendo durante essa semana? O artista que essa semana será decidido, o nome. Perfeito. Né? Porque Grandes nomes. Na verdade, eu não tive muita pressa de escolher esse nome, porque o trabalho vem sendo desenvolvido a contento. Perfeito. Então, a partir agora do mês de fevereiro, praticamente é que o novo diretor assume, né? Então não decidi bem esse nome ainda, mas essa semana eu decido e já... E decide bem? Já vou decidir bem. Não, os nomes que o senhor tem aqui como diretores cultural, campeiro e esportes são maravilhosos. E o senhor falava de um projeto da diretora cultural? Isso. Assim, nós vamos fazer alguns cursos, né, sobre envolvendo a parte cultural, né? E ela já tem um trabalho, que nós fomos formatando esse trabalho, e esse trabalho vai ser desenvolvido também dessa forma, que é a minha forma de trabalhar. Ele não vai ser um trabalho centralizado, ele vai ser um trabalho que vai ser feito junto com as subcoordenadorias. Então esse trabalho vai até os CTGs? Vai até os CTGs. A ideia é nós chegarmos nos CTGs. Não fazemos só que os CTGs venham até a primeira região. Porque daí... Isso cria dificuldade, dessa forma, nós vamos tentar estruturar da melhor forma possível, na medida da necessidade das entidades, os seus departamentos também. Aqueles que têm dificuldade da formação do departamento cultural, por exemplo, nós vamos dar todo o apoio necessário para que ele forme e tenha um bom departamento cultural. Porque a minha ideia é que a gente tenha uma ciranda de prenda e um entreveiro de peões esse ano, com bastante, digamos assim, com mais candidatos. Pelo menos 3 vezes mais do que nós tivemos esse ano. É no 35 CTG, né? Provavelmente será no 35, que é de lá, que é a prenda. A prenda é de lá. A casa da primeira prenda sempre é a casa do concurso. Isso. Só já não é realizado... com a patroa Márcia, não tem? Sim. E digamos assim, que só não é realizado lá se a patronagem não quiser. Não quiser. Já aconteceu, às vezes o CTG não tem condições de realizar, realizamos em outro lugar. Mas tudo indica que será no 35 CTG, do pioneiro, né? O pioneiro. E aí a regional faz a ciranda e o entreveiro junto, no mesmo final de semana. Não é que nem o MTG que faz. Será no mesmo final de semana. Mesmo final de semana. Exatamente. Eu não sei te precisar o dia. É final de maio, final de maio, depois da ciranda estadual. É em junho. É início de junho, exatamente, o senhor tem razão. O senhor tem razão, é em junho, início de junho. Então, cursos vão até as subcoordenadorias e aí fica mais fácil para os CTGs se deslocarem. E essa é a ideia, esse projeto, meu coordenador. Isso é uma noite de aula, uma tarde de aula, um final de semana de aula, como é que fica para facilitar? Porque a gente sabe, eu tenho o privilégio de dar curso no MTG ou no Cefora Avançado, e quando envolve muito tempo das pessoas, as pessoas não têm esse tempo disponível. Qual é o projeto dos senhores? É um curso mais rápido, em alguns finais de semana? Num final de semana dá tudo, tradição, cultura, e qual é a ideia? Não, justamente porque ele precisa atingir as sub-regiões, ele será desenvolvido em etapas. Em etapas. Então, na primeira etapa, serão feitas as inscrições, né? E aquele primeiro bate-papo assim para que as pessoas saibam o que vai ser desenvolvido, né? E aí se escolhe sempre um local onde vai ser feita a próxima etapa. Isso até meados de fevereiro talvez já tenha tudo definido. Totalmente definido esse projeto. As datas também vão sair no nosso calendário oficial. As datas é fundamental, né, meu coordenador? Até para os palestrantes ou próprios alunos que queiram fazer o curso, consigam se organizar, né? Isso é muito importante. E algum outro departamento seu que vai ter curso? Não, só o cultural? Na realidade, todos terão que fazer.
Todos terão que porque fazer. nós temos alguma deficiência, sempre tem alguma deficiência. Nas entidades tem algum peão ou prenda que tenha alguma deficiência, que precisa se aperfeiçoar, né, para participar da ciranda, ou participar do entreveiro. Então, essa parte que eu te falei, que já está montada, é do departamento cultural. Diz uma Mas coisa, meu eu já coordenador. pedi para o departamento campeiro Fazer também. fazer também, e vou pedir para o futuro departamento artístico também Fazer. realizar. E o esportes também vai fazer alguma coisa para que tudo esteja alinhado. Que maravilha. Isso o senhor deve ter percebido quando vice-coordenador e andando por os CTGs da primeira região. Me diz uma coisa, meu coordenador, e como é que fica essa parte da ciranda de prenda? O senhor nos disse que quer fazer o maior número possível de candidatas, porque Porto Alegre, primeira região, sempre colocou uma prenda no Estado. E isso faz alguns anos que nós não conseguimos mais. É a segunda, é a terceira, fiquei em quarto. E qual é a sua ideia para atrair esse maior número de prendas? Na ciranda nossa. Vou começar a falar então do final, Isso, do início. Da tua pergunta. Nós já estamos trabalhando esse ano e existe um empenho bastante grande, uma parceria com a patroa Márcia do 35, já que a prenda é de lá e a maioria das prendas e peões são de lá, para que a gente tenha uma participação efetiva na ciranda estadual, esse ano, né? De preferência que se coloque lá pelo menos uma prenda, ou um peão, né? Ou os dois. Bom, mas o que aconteceu na última ciranda e no último entreveiro, assim, digamos, que me fez Da região. Fez repensar e colocar na pauta Que do foi meu lá trabalho. em Guaíba. Que foi lá em Guaíba, O ano exatamente, passado. o berço Farroupilha. O que aconteceu lá? Faltaram prendas, faltou pelo menos uma prenda para preencher o cargo. Terceira prenda juvenil nós não temos. Não tinha concorrente. Faltaram os peões, também faltou algum peão. Então, eu digo assim, sobrou crachá, sobrou faixa. E isso é ruim. E o que o senhor deduz se faltou? Porque os CTGs estão, de certa forma, um pouco desmobilizados na parte cultural, e é isso que vai pautar o meu trabalho. Essa é a sua pauta. Assim que eu comecei a pautar o meu trabalho, em cima dessa necessidade. O incentivo. Incentivo. Então, o que eu venho pedindo, e que eu quero, assim, que os CTGs façam? Porque, pelo menos assim, por uma necessidade financeira, ou dos pais, ou da própria entidade, porque um departamento cultural, ele custa caro, uma prenda, tu sabe bem disso. Sei. Né? Velho, nós fizemos tantas avaliações Tantas juntos já, avaliações. tantas tu já fez, até lá no Vaquianos, né? É verdade. Para mim lá. Tu sabe o custo que tem um departamento cultural, de formação de uma prenda. Uma família manter uma prenda. A família tem que dar todo o acompanhamento. O que hoje já se torna um pouco difícil pelas condições do Rio Grande do Sul e do próprio país. Bom, mas o que eu estou fazendo um pedido para os patrões das entidades? Se não podemos ter em todas as categorias um peão, uma prenda, que tenhamos pelo menos um concorrente em uma modalidade. Pode ser uma prenda mirim, uma prenda juvenil, uma prenda adulta, ou um peão, ou um piá. Mas que tenha um concorrente. Mas que tenha um concorrente, pelo menos. Porque nós somos 120 CTGs. Se imagina se cada um CTG escreve nós já teremos 120 concorrentes. Mas eu sei que muitos têm uma dificuldade bastante grande. Então eu digo assim, se eu tiver um número de 30, já está que é a minha meta a ser atingida nesse primeiro ano, mas que isso tem que crescer para os próximos. Quero plantar uma semente para os próximos coordenadores, né, para os próximos anos, não é? Se tiver 30, o senhor já está feliz. Não é só um ano, mas se eu tiver 30, já fico feliz. Terei pelo menos 3 em cada modalidade, né? E aí fica mais bonito. Fica mais bonito, sem dúvida. Porque eu considero assim, ó. A parte mais bonita do tradicionalismo, em falando da área cultural, é a ciranda de prendas, é o entreveiro de peões. É lindo de ver, é emocionante de ver. E eu gosto muito da área cultural, né?
E, então, por isso, esse meu incentivo, esse meu entusiasmo para que as entidades tenham essa representatividade, de pelo menos um. Essa é a minha de meta. cada entidade. São 120, teriam 120 concorrentes. Teríamos 120. Enquanto o senhor molha a sua garganta com esse belo chimarrão com erva mate Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão, o nosso outro patrocinador é a Tecnissan, Solução em Meio Ambiente. Senhoras e senhores que estão nos assistindo na Voz da Tradição, nós estamos numa roda de mate aqui com o coordenador da primeira região tradicionalista, eleito agora para o ano 2015, tomou posse nesse último final de semana lá no Congresso, ali bem pertinho, de Uruguaiana, e está nos falando de seus projetos, está falando de suas ideias para dar continuidade aos trabalhos realizados pela primeira região tradicionalista, que vem numa sequência progressiva, pode ser assim. E onde ele nos afirma que a sua prioridade é a parte cultural. E é onde, meu coordenador, o senhor sabe muito bem disso, é a deficiência do movimento. É no sentido de trabalha a parte cultural, obriga as regiões a participarem da ciranda. E o nível é um nível alto e um nível baixo. Não existe... como é que foram as prendas? Olha, quase gabaritaram a prova. Tá aí, quem errou, errou. Então, essa dificuldade cultural, o MTG tem feito cursos. O ano passado, essa nova administração fez CEFOR, foi até as entidades fazendo CEFOR, fez o CEFOR avançado no próprio MTG. A gente sabe dessa dificuldade que o MTG tem em elevar a cultura do nosso estado. Porque fazer tradicionalismo é muito fácil. Se coloca uma pilcha no CTG e se dança. Mas a cultura, propriamente dita, eu já aproveito para lhe parabenizar por esse seu projeto de coordenador, de incentivar a cultura na nossa região. Na nossa, porque nós pertencemos à primeira região. E o mundo inteiro que está nos assistindo, porque a TV Tradição é a cultura gaúcha para todo mundo ver, fiquem sabendo, o coordenador da primeira região, que a matriz é Porto Alegre, e Grande Porto Alegre, o seu ideal para 2015 e com o futuro de 2016 é a cultura do nosso estado. Lógico, porque sabes assim, nossa origem, a origem do tradicionalismo, ela é do homem do campo. Então nós não podemos nunca esquecer a nossa origem. Nós somos homens do campo. E nós temos sempre uma participação destacada na Festa Campeira do Rio Grande do Sul, na FECARS. O Enarte agora ganhamos Isso. a Cuia Marca Grande, é isso? E na parte artística, exatamente, que eu falaria isso. A primeira região também atua sempre de forma destacada e que conquistamos exatamente a parte artística, a parte de danças tradicionais, isso. O primeiro lugar, o segundo lugar e o quarto lugar foram aqui da primeira região, que é o Rancho da Saudade, CTG Tiaraju, e em quarto lugar o Aldeia dos Anjos. Então, dos 5 primeiros, a primeira região ficou com 3. E o troféu Marca Grande de Ouro. Mais uma vez. O coordenador Marcos teve a honra de recebê-lo. Então é uma responsabilidade muito grande. É grande. É grande. Exatamente. Meu coordenador, e como é que o senhor pegou a região financeiramente? Contas pagas, faltando dinheiro. Como é que o senhor recebeu ela agora para esse ano de 2015? Graças a Deus, não. A primeira região vem já há 4 anos, com as finanças tranquilas, bem saneadas, né? Nós fizemos a reforma aqui dessa sede, nós adquirimos mobiliário, computadores, algumas coisas necessárias, muitas estão faltando ainda. Fizemos diversas cavalgadas, participamos de diversos eventos assim que necessitavam de dinheiro e a gente tem conseguido, né? Nós aprendemos a buscar esses recursos, né? Para que a gente faça frente a todas essas necessidades. E nós temos um caixa ainda razoável, né? Que eu posso dar início esse ano. Pode iniciar o ano gastando. Não muito, mas gastando. Não gastando não, economizando mais. Economizando Nesse ano não vai ser fácil. Tá, mas concordo. Tem dinheiro assim para fazer as coisas necessárias que nós precisamos para administrar bem a primeira região. Isso com tranquilidade. Meu coordenador, o estado inteiro está passando por um problema sério, com seus galpões, os CTGs, todos os nossos centros de tradições, no estado inteiro. E aqui na primeira região,
eu tenho conhecimento, por conversar com alguns patrões, de algumas denúncias feitas por suas sedes. O pioneiro 35 CTG está enfrentando problemas. E outros CTGs que a gente sabe, o Gil de Freitas passou 10 anos numa briga e venceu essa briga, por denúncia também, acústica e tudo mais. O senhor tem conhecimento dessas deficiências de nossas entidades? E o PCCI e ECI é praticamente 100% de deficiência, não na primeira região, o estado inteiro. O senhor tem conhecimento e qual é a sua posição sobre isso? A senhora tem alguma coisa para nos dizer, nos assustar mais ainda, ou alguma coisa para nos acalmar? Não, na verdade é o seguinte, os CTGs, eles estão estão inseridos dentro das cidades e é cada vez mais crescente a exigência da população em todos os sentidos. É transporte, é segurança e é o silêncio também, que se respeitem os seus horários de descanso, de silêncio, né? E os CTGs, eles não têm essa estrutura de um clube, né? Então, não foram projetados para isso. Não foram projetados para isso, né? Porque não foram assim feitos inicialmente dentro da cidade. Eles eram mais afastados. A cidade é que tomou conta. A cidade tomou conta de... O meu caso do Vaquiano cresceu, recentemente. Porto Alegre, por exemplo, hoje não tem mais espaço. O meu caso do Vaquiano. O Vaquianos enfrenta essa dificuldade também, porque precisa ter acústica. Em primeiro lugar, todo CTG tem que ter acústica para não incomodar o vizinho. O CTG te elegeu em 2014, uma reforma maravilhosa, me disse o patrão João Paulo, que vai gastar o dobro para fazer acústica interna dentro do CTG. E tem que ser feito, senão a denúncia de uma só pessoa fecha uma entidade. Isso já aconteceu dentro mesmo de Porto Alegre, com o CTG. O senhor já participou de alguma reunião com o Ministério Público, algum patrão, alguma coisa junto ou ainda não? Eu tenho, com o Ministério Público, eu não participei, mas eu tenho participado lá com secretários, né, Cultura das MURB, lá, da SMOV. Eu tenho da SMOV, eu tenho esse pessoal acompanhado. Eu tenho acompanhado muito as ações do Corpo de Bombeiros, que são quem libera o PPCI exatamente, né? Então, eu sei os trâmites que a gente precisa para fazer frente a essa necessidade. Mas eu dou um exemplo para vocês que eu vi essa semana, que é muito interessante, porque sozinho é difícil que o CTG consiga. E hoje em dia a necessidade assim do CTG não é tão grande assim, ela é mais branda. Para CTGs, a exigência é mais branda? PCI é mais branda um pouco. Então, fica mais fácil a adequação, justamente por essas necessidades. O Ministério Público e os então, poderes PCI constituídos diferenciado. Se deram conta de que se fosse exigido tão ao pé da letra a lei do PPCI, fechariam todos os CTGs e praticamente todas as igrejas, não digo todas, mas a maioria. Então, houve um abrandamento em função da atividade, porque o CTG não é fechado. Ele, naturalmente, o CTG é aberto, então ele tem muita saída. O CTG não faz baile com a porta fechada, né? Então, se exigem apenas minimamente aquelas saídas de emergência que nós temos, sinalização e coisa e tal. Aliás, não dá para ter mais janela de CTG? Não conheço. Então, não se tem notícia de algum CTG que pegou fogo durante um baile e morreu alguém. Isso não existe. Também não ouvi falar. Porque é um baile, como eu digo assim, um baile de 4 gerações. Lá dança o avô, que sou eu hoje, né? Graças a Deus, a gente consegue ser. Às vezes dança o bisavô e os netos. Né? Então, por isso que é um baile de 4 gerações. Isso é um CTG. Então, esse é um CTG. Então, o cuidado já é natural. Né? É natural, nós temos esse cuidado com a segurança, com tudo que nos envolve, né? E eu tive um exemplo bonito esses dias, que eu fui lá no município de Alvorada, e os CTGs de lá se uniram para fazer em conjunto esse trabalho, porque fica mais barato. em conjunto. Olha aí, nosso telespectador que está assistindo nosso programa, olha só o coordenador da primeira região vai dizer aos senhores. É assim, ele, claro, cada um faz o seu individual. Certo. Mas contrataram um profissional para fazer de todos. Para diversos CTGs. Fica mais barato. Toda a vida.
Fica mais fácil, porque daí o É contato padrão? é um contato, ao invés de 12, 13, 14 contatos com os Alvorada Corpo de fez isso, Bombeiros, né? é um contato. Alvorada fez isso. Está em andamento o trabalho lá, não está Que concluído, maravilha. mas está em andamento. Fica como sugestão ao nosso E telespectador. eu achei lindo isso. Eles se uniram, os CTGs se uniram, né, para fazer esse trabalho. É belíssimo isso, a união, né? Isso é um exemplo, né, para todos os demais CTGs co-irmãos, essa união, né, porque todos de mãos dadas é mais fácil de fazer as coisas. Nosso programa é maravilhoso porque a gente sempre traz aos senhores uma cacimba de cultura. Sempre senta à minha direita aqui as pessoas que nos ensinam algo sempre. Em especial, nós sempre trouxemos as pessoas conhecedoras de muitos assuntos. Meu coordenador, o MTG e nós cidadãos e alguns políticos vêm debatendo e combatendo a agressão à mulher. O senhor tem conhecimento de algum caso em relação a patroas ou diretoras culturais que frequentam algum CTG de machismo por parte da gauchada? O senhor tem algum conhecimento disso? Olha, para nosso orgulho, que no Rio Grande do Sul nós temos até uma presidente. Imagina se fôssemos machistas, não? Então temos muitas patroas dos CTGs, que aí sim era o patrão, ser patrão do CTG, era uma prerrogativa só do homem, né? Que o homem, da origem do gaúcho, o homem era o provedor, né? A mulher era submissa, mas isso ficou para trás. Hoje a mulher está à frente de tudo, né? E nós, para provar que nós não somos machistas, que nós valorizamos a mulher gaúcha, e a mulher gaúcha tem um valor inestimável, porque não existe nenhum gaúcho, não existe um homem bem-sucedido se não tem uma bela prenda do seu lado, né? Por isso chamamos de prenda. Exatamente. São prendadas. Né? Isso. E elas administram a casa melhor do que nós. E por que não administram nossos CTGs também melhor do que nós? Elas podem sim, e a prova é que existem muitas mulheres patroas de CTGs hoje. E nós convivemos tranquilamente, nós aplaudimos o trabalho que elas fazem, admiramos o trabalho que elas fazem. E esse é o gaúcho. O gaúcho tem que ter do seu lado uma mulher de fibra, para que ele seja bem sucedido. Muito bem. Meu coordenador, então se, no caso, os nossos parlamentares que estão cuidando dessa parte de agressão, Lei Maria da Penha, etc., série de coisas, lhe procurassem para pedir apoio à primeira região, o senhor estaria disposto a dar apoio aos parlamentares que combatem a agressão às mulheres? Totalmente, totalmente. Tanto pelo viés da minha pessoa, pessoalmente, quanto pelo que eu represento hoje, que estou representando todos os CTGs da primeira região. Então, eu daria meu apoio pessoal e daria meu apoio como coordenador, enquanto representante dos gaúchos aqui da primeira região. Com certeza. Uma pergunta agora que me surgiu. As luzes iluminaram. Nós temos esse ano a festa nacional. Esse ano 2015 tem a festa nacional que vai ser em Jataí, Santa Catarina. E normalmente a primeira região leva, apesar do MTG levar os campeões da FECARS, a primeira região tem uma grande leva que participa disso. Como é que estão os preparativos? Tem. Jataí foi a última festa. Essa próxima será em Piratuba. Piratuba. Jataí foi o ano passado, em 2013. Foi, exatamente. Em Piratuba, Santa Catarina, né? Piratuba. E a primeira região está preparadíssima. Não sei se não será a maior delegação. Está indo, sim. O Edinho, do esporte, está fazendo um belíssimo trabalho, levando uma grande delegação. Né? E o Edinho tem uma competência enorme. Muito. O Edinho E a parte campeira também, a primeira região leva uma parte grande também, não sim, leva? Leva, sim. Né? Piratuba agora. Não, mas a esportiva, sim. Nós iniciamos falando do nosso Azambuja, que é o responsável campeiro de translado da chama, que trouxe para o Congresso nesse final de semana em Uruguaiana. Levou de Porto Alegre a Uruguaiana.
E agora, a chama crioula agora desse ano 2015 vai vir do Chuí. E o Azambuja vai estar lá também? Bom, estamos preparando uma delegação. Uma delegação para buscar. Eu acho que ele vai sim. A primeira região já está nessa organização de trazer a chama de lá. Porque, que nem eu digo assim, nossos cavalarianos aqui da primeira região, eles não flocham o pé do estribo. Estão sempre prontos. E o senhor é um peão campeiro ou mais artístico? Eu sou mais da parte artística. Artística. E, exatamente, minha origem mais é essa, né? Artística e cultural. E na campeira, a campeira é a minha origem, claro, porque todo o gaúcho do interior, a origem dele é a campeira. Origem, é isso aí. Mas eu hoje não atuo na área campeira. Tenho a grande admiração, vamos fazer um bom trabalho também nessa área aí, mas eu não participo ativamente da campeira. Da campeira. É que nem eu, meu coordenador. Eu adoro, acho lindo a parte campeira. Sou filho de peão campeiro 100%, pouco artístico, só no baile. Bem campeiro, bom laçador, bom cavaleiro, mas não sou da parte campeira. Admiro, acho lindíssimo, acho que a nossa tradição nasce, como o senhor acabou de dizer, nasce no campo. Foi o campo que surgiu a nossa tradição. Aliás, eu queria fazer aqui uma ressalva, não seria uma ressalva, seria algo assim grandioso que aconteceu conosco aqui no Rio Grande do Sul. Sabes que há alguns anos atrás, aqueles rodeios de Barreto, que nada são do que country americano, sim, né? country americano. Uma cultura que não é brasileira, uma cultura americana que foi trazida para cá por motivos financeiros, chegaria no Rio Grande do Sul. Mas aqui eles não entraram. Então, deixa eu lhe falar, nós gaúchos... no rodeio internacional do Mercosul, teve um ano que eles trouxeram um caminhão e botaram um stand para vender os produtos deles. Não venderam um produto. Graças a Deus. Não venderam um produto. Porque nós temos as nossas lides campeiras, nós temos as nossas provas campeiras também aqui. E que o gaúcho se sai muito bem com elas. Do nosso jeito, do jeito bem gaúcho, né? Bem campeiro. Bem campeiro. E assim que nós devemos manter a nossa cultura. E graças a Deus conseguimos aquela vez fazer essa intervenção. Eu não sei quantos anos faz isso, mas faz alguns mais de 20 anos. Faz bastante tempo. E não entraram no Rio Grande do Sul. Me surpreendeu quando eu vi aquele caminhão que veio de São Paulo, uma tenda ambulante, que abriu as portas, era só aquele chapéu deles, aquelas botas, bico fino deles, aquelas calças jeans, aquelas coisas, e parece que não venderam nada. Não sei se foram algum outro rodeio, lá no Mercosul. Até porque essa é a origem do tradicionalismo. Para quem não sabe, a origem do tradicionalismo, o Paixão Cortes teve aquela luz de iniciar esse movimento exatamente combatendo essa agressividade da cultura americana querendo entrar aqui por motivos financeiros. E assim foi fundado o nosso movimento. E assim ele continua até hoje. Senhoras e senhores que nos assistiram no programa Voz da Tradição, agora eu vou apresentar o coordenador para os senhores. José Arnildo Melo, chamei de senhor até o momento, é nosso grande amigo, é colega de trabalho, trabalhamos na mesma empresa, ambos aposentados. Mas se eu falo tudo isso no início, ele diz, está trazendo mais um amigo dele. Não, eu fiz questão de trazer os senhores, o coordenador da primeira região. Uma pessoa que conheço em seu trabalho, como cidadão, como ser humano, como pai de família, como avô que hoje eu conheço muito bem. Por isso que eu fiz questão de trazer. Aí os senhores vão perguntar, vais trazer os outros coordenadores? Sim, se aqui eles virem no estúdio de Porto Alegre nos visitar. Temos esse privilégio de ter o coordenador na mesma sede, na mesma casa da primeira região tradicionalista. Meu amigo Arnildo, coordenador da primeira região tradicionalista, José Arnildo de Melo, muito obrigado por essa participação no programa Voz da Tradição. Os estúdios da TV Tradição, este programa Voz da Tradição continua à disposição do senhor para qualquer interferência. Se o senhor quiser fazer um outro programa conosco, trazendo os seus diretores culturais, faremos de novo, mais para o meio do ano. Isso é um programa de cultura, estamos à sua disposição. Com certeza, foi uma honra bastante grande participar aqui desse bate-papo, como eu posso dizer agora sim. Esse meu amigo de tanto tempo, Elomir Malta, né? De tantos trabalhos nós já realizamos juntos, tanto eu aprendi com ele já, né? E eu com ele também, com certeza. Hoje ele é um comunicador, né? Eficiente. E
graças a Deus, assim, tem feito belíssimos trabalhos junto conosco, vai continuar fazendo junto conosco na área da comunicação. E participar aqui foi uma grande honra, poder falar alguma coisa sobre o meu futuro trabalho, que está recém começando. E com certeza, lá na metade do ano, eu gostaria de voltar aqui e para até fica mais fácil levar assim os nossos os telespectadores e os tradicionalistas da primeira região e por que não de outras regiões, aquilo que nós já realizamos e estamos realizando. Nós agradecemos ao coordenador da primeira região tradicionalista, José Arnildo de Mello, agradecemos a Tecnisan, Solução em Meio Ambiente, nosso patrocinadora, e a Erva Mate Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. E ao senhor que nos fez companhia nesta bela roda de mate no programa A Voz da Tradição. Prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais uma cacimba de cultura, com mais uma boa entrevista, uma boa conversa em nossa roda de mate. Boa noite a todos.